Boa noite, antes de tudo. Um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Bem, Augusto Marinho, eu sou diretor, ator, autor também. E eu vou começar a passar que eu estou reverberando um pouco. E queria, em princípio, agradecer imensamente ao convite do Newton, da Débora, de toda a equipe do Na Batalha, que estão aí com um projeto belíssimo. Agradecer ao Ministério da Cultura, à Secretaria de Audiovisual e à TVT, que está sediando esse projeto aqui em São Bernardo, de uma maneira muito bacana, uma iniciativa que é, sem dúvida, pioneira, que é realmente trabalhar esses conteúdos hoje na televisão, no audiovisual, de outras formas. A gente sabe o quanto hoje nós precisamos pesquisar, estudar e difundir outras formas, exatamente para sair de uma ou poucas formas tão padronizadas que a gente tem hoje acesso. O que acontece é que a gente talvez a própria televisão hoje esteja tão em crise, a novela e esses formatos estejam tão em crise exatamente porque não há pouco espaço para pesquisa e para difusão de outras formas, outros formatos. Então, acho que o projeto é de um ineditismo, de uma originalidade que é bacanérrimo e que precisa ser apoiado. Então, também vamos divulgar. E as oficinas que a Débora estava me contando à tarde são muito interessantes, esse processo de como selecionar as pessoas, de uma forma virtual, ou seja, de uma aula não presencial, mas virtual, e como isso vai ser feito, vai ser conduzido. Então, acho que vale a pena conhecer mais e se inteirar. Bem, eu sou ator e diretor, a gente mantém hoje em São Paulo um teatro que chama-se Teatro Comune, inclusive Comune é inspirado no Dario Fo, nas comunes lá da década de 70, e é um espaço muito pequeno, mas muito aconchegante, que a gente gosta muito desse espaço, que fica na Rua da Consolação, 1218, ao lado do TRT. Você acho que conhece São Paulo, um pouco, subir na Consolação, ali do lado do Mackenzie, do TRT, o nosso teatro está ali. Queremos até fazer um convite a vocês, quem for de São Paulo ou estiver em São Paulo esse final de semana, nós vamos estar em cartaz com uma peça do Dario Fo, que chama-se Nem Todo Ladrão Vem Para Roubar. É uma comédia, uma farsa, na verdade, dos anos 50, inspirada no Feydeau, e que a gente vai apresentar sábado às 21 horas e domingo às 20, e estão todos convidados, também o pessoal da internet que estiver nos ouvindo aí, estão todos convidadíssimos, apareçam, vai ser uma grande honra. E esse teatro nosso surgiu em 2007, o grupo existe desde 2003, a Comune, e surgiu em 2007 com um propósito exatamente muito parecido com o trabalho de vocês, que é desenvolver a formação de jovens aprendizes pelo teatro e, em especial, pela linguagem da comédia dell'arte e das máscaras. Depois, tendo a oportunidade, eu vou mostrar algumas máscaras a vocês, comentar um pouco, fazer um comentário sobre as máscaras italianas. Então, a comédia dell'arte é um gênero de teatro que surgiu no século XV e durou do século XV ao século XVIII, para mais ou menos 2 a 3 séculos, na Itália. Era chamado comédia de máscaras ou comédia italiana, e que migrou para vários países da Europa e para todo mundo, e influenciou os maiores autores dos séculos XV, XVI, XVII, quer dizer, até hoje influencia os autores do mundo todo. Então, Lope de Vega, Calderón, Shakespeare, Molière, Goldoni, todos beberam na fonte dos comediantes mambemes italianos. É o teatro que inaugura o profissionalismo em cena, no século, em 1600, quer dizer, essa questão de viver de teatro, quer dizer, um grupo que passa a ser profissional e passa a viver do seu ofício. Então, depois eu faço algum comentário sobre isso. O nosso grupo, então, trabalha com essa estética e com a linguagem do Dario Fo. Eu, particularmente, sou de Campinas, moro em São Paulo já há bastante tempo, e tive a oportunidade de fazer um mestrado na ECA USP sobre o Dario Fo, que era exatamente uma ligação. O meu mestrado chama-se Arlequino, o personagem Arlequino, na dramaturgia performativa do Dario Fo. Então, na verdade, era uma ligação da personagem Arlequino com os modos de criar do Fo. Porque o Fo tem uma peça que chama-se O Arlequino, que a gente montou em 2007. Então, nesse mestrado, eu também tive o privilégio de ir à Itália, de entrevistar o Dario, de acompanhar um pouco o trabalho dele, acompanhar uma passeata que eles fizeram
em Milano, acompanhar uma exposição em Roma, que eles também montaram, dos últimos 50 anos deles. Né? Então, tive a grata felicidade de poder acompanhar. O Dario é um dos grandes atores e autores vivos. Ele é de 1926 e é vivo hoje, está com 86 anos, 87 anos. Né? E é um homem que até hoje continua criando, fazendo coisas, quer dizer, claro, com uma limitação do tempo, da idade, mas continua atuando, tanto artisticamente quanto politicamente. É um grande militante político, né? E sempre esteve à frente das discussões, dos debates, das reflexões mais importantes, né, da Itália e do mundo. Em 97, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Né? Foi agraciado com o Nobel e, enfim, tornou-se um dos maiores autores, então, de teatro hoje do mundo. Na verdade, ele é o segundo autor mais montado do mundo, depois do Shakespeare. Hoje, então, ele tem peças montadas no mundo inteiro. Então, é um cara muito importante. E, além de ator, autor, né, ele também é cenógrafo, figurinista, músico, cantante, vocês vão ver aí em algumas imagens. Então, assim, é vamos dizer, um ser total de teatro, um homem completo de teatro. Né? Talvez uma dessas figuras geniais, né, que acho que vale a pena conhecer, estudar. Existe no Brasil um livro publicado dele que chama-se O Manual Mínimo do Ator. Quem quiser saber mais, dá para comprar o Manual Mínimo do Ator. Né? Quem quiser ter acesso à minha tese depois, basta me procurar, eu posso passar, a gente pode conversar mais. Né? Mas esse livro está editado pela Senac e, se não me engano, está aí reeditado, tal, e não é difícil de encontrar. São lições, são jornadas onde ele vai contando uma série de episódios da carreira dele, da vida e do modus, como ele trabalha, como eles criam, como eles desenvolvem o trabalho dele. O Dario Fo e a Franca Rame, que é a mulher dele, que também virou mulher e companheira de cena, como a gente vai ver daqui a pouco, uma pessoa que sempre esteve ao lado dele e que acabou virando a companheira de cena dele também por mais de 50 anos aí de teatro. Tá? Então, no nosso teatro hoje, a gente vem trabalhando essa estética, esse trabalho. Somos um ponto de cultura do MINC, do Ministério da Cultura, que já numa segunda edição, desde 2005 para 2006. Temos feito um trabalho muito interessante com os jovens aprendizes, né, fazendo esse trabalho com as máscaras, com circo, com música ao vivo. Né? Então, todo ano a gente chama um grupo de jovens, né, seleciona um grupo de jovens para desenvolver um trabalho de formação por 4 meses e, ao final desses 4 meses, a gente realiza uma montagem onde os jovens ficam 1 a 2 meses em cartaz no Teatro Comune, em contato com o público e se apresentando gratuitamente. Então, é uma experiência belíssima e a gente já fez 3 edições desse trabalho, desde 2006, né? E montamos a primeira, foi aquele que eu te falei, eu acho que comentei lá, que era a verdadeira história de Adão e Eva, depois o Arlequino, que foi com o nosso grupo, e o ano passado a Farsa da Esposa Muda, que é um carovate de um autor medieval anônimo, né? Desconhecido. Então, também faço esse convite, nós vamos abrir inscrições brevemente lá no Teatro Comune para novos jovens se incorporarem ao nosso projeto. Então, também quem tiver contatos, quem quiser se interessar, pode nos procurar. Temos um site que é www.comune.com.br. Comune com 2 M's de Maria, tá bom? Mas depois a gente pode conversar um pouco mais, e quem quiser o nosso contato, tá bom? Bem, eu vou pedir então que, para o pessoal da produção, se vocês podem apagar um pouco a luz, eu vou soltar um vídeo rápido, para vocês verem um pouco de imagem do Dario, e depois a gente fala, né, para não ficar eu falando. Quindi sopra il carrozzone, venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3000 capriole. Napoleone prima andava matto per sto dramma, e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascoltare. Napoleon di Francia piange ancora e si dispera da quel dì che verso sera ce ne andammo senza recitare. E pure voi ragazze piangerete se il dramma non vedrete fino in fine. Dove se state attente imparerete a far l'amore con
francese per vederci da vicino, venne apposta sul Ticino contro i Crucchi a guerreggiare. Napoleone I che in prigione stava all'Elba vi scappò un mattino all'alba per venirci a battere le mani. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati il re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Vedrete una regina scellerata, innamorata, conta del figlioccio, far fuori 3 mariti e una cognata e dar la colpa al fatto del fattaccio. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà. Bom, eu vou assim, na verdade isso é uma aula, né, que tem uma extensão um pouco maior. Esse vídeo que vocês assistiram agora é uma introdução que eles fizeram para um programa na RAI italiana, que data mais ou menos da década de 70, quando o Dario e a Franca, aquela senhora loira ali que apareceu, era a mulher dele, quando eles invadiram, na verdade, tomaram com o grupo deles um espaço que chama-se Palazzina Liberty, no centro de Milão, que havia sido prometido a eles pelo governo italiano, local, e o governo não cedia o espaço, né, só enrolava, e aí esse grupo, então, tomou esse espaço e transformou esse espaço num centro cultural e num espaço de movimentos sociais, de discussões, de uma série de atividades culturais. Então, assim, essa é uma aula um pouco maior, então eu vou passar por essas telas um pouco rápido, tá? Tem bastante texto aí, então eu vou pedir a licença a vocês a fazer um resumo disso também para não ficar cansativo. O Dario nasceu em San Giano, em 26, que é aquela região do Lago Maggiore, no norte da Itália. E o interessante nessa época é que ele fala que essa capacidade dele de contar histórias vem dos contadores de história, dos fabuladores, né, medievais, e também desses pescadores, desses ambulantes que viviam próximos ao Lago Maggiore, que ele conhecia na infância. E era a capacidade de quem contava a história de adaptá-las a diferentes situações, aos fatos locais e às fofocas, né, as coisas correntes. Eles inseriam na narrativa principal cada situação paralela e o clima físico e psicológico da situação e personagens. Se os sinos tocavam, mostravam isso, se ia chover, eles jamais esqueciam os ouvintes, do público. O alvo preferido eram os tipos que riam alto ou estupidamente, os que se sentiam incomodados com gozações, aqueles que não entendiam o jogo cômico e que tentavam tirar um sarro do narrador. Tudo servia para tornar viva e atual e presente a narração. Quer dizer, isso é a comédia dell'arte, é o Dario Fo, quer dizer, o teatro tem que ser vivo, atual, presente. Quer dizer, eu posso estar falando de um texto de 400 anos atrás, mas isso tem que estar comunicando hoje a plateia de hoje, né? Falando às pessoas de hoje. Então tem que ser adaptado, tem que ser cortado, tem que ser modificado para que, de fato, esse texto se comunique, né? tenha eco, tenha reverberação com o público atual, né? com o nosso tempo atual. Aí umas imagens dele moço ainda, são autorretratos dele, né? Não sei se vocês conseguem ver bem aí com a luz. Se vocês quiserem abaixar essa luz maior, pode baixar, manter baixada sempre, viu? Porque acho que o pessoal, vocês veem melhor, né? Não veem? Vocês podem abaixar? Isso. A outra, na verdade. Já dá para ver melhor, né? É que o texto é mais legível. A primeira peça do Fo chama-se Dividimos a Teresa. É uma peça... Oh, perfeito. É uma peça onde ele cria uma história sobre o ponto de vista grotesco e paradoxal, quer dizer que já é o começo da farsa, né? Ele trabalha muito sobre a farsa, onde ele vai registrar o sofrimento das pessoas de duas regiões, uma branca e uma região vermelha comunista, né? A Itália sempre teve essa divisão entre várias regiões, né, de partidos diferentes. Então, os políticos da região branca querem para si o leite de uma vaca da região vermelha, porque ela passa e come o capim da região branca, né? A vaca atravessava a região e ia comer no pasto do outro. Então, nessa cena já aparecem alguns elementos meio surreais
da obra dele, que assim, A Vaca de Verdade com o seu dono em cena, um motociclista veloz que cruzava a cena, Garibaldi, que é um herói italiano, né, muito conhecido, outros heróis italianos do passado apareciam em cena, e alguns anjos, inclusive o Dário, que fazia um dos anjos. Com o Parente, que é um cara importante na Itália nessa época, Franco Parente, ele cria um repertório de histórias meio fantásticas. Por exemplo, da lesma gigante que deixa um rastro de baba fétida, é perseguida por um caçador, uma moto, com uma foice e um fuzil. A história termina com um banquete no qual a cidade toda devora e infesta a carne da lesma gigante. Então, só para vocês verem a temática um pouco, essa temática, né? Até porque a gente fala do surreal, né? Dessa coisa fantástica, né? De se apropriar mesmo de figuras, animais, tal, coisas exóticas. Gestos sonoros e histórias conhecidas. Essa é a experiência dele no rádio. Em 50, o Dário escreve para o rádio o programa Pobre Cristo, e que é feito de alguns monólogos, né? Sobre onde ele satiriza os mitos da história, como Caim e Abel, Sansão e Dalila, Moisés, Abraão, Isaac, né? Alguns milagres, do milagre do menino Jesus, por exemplo. Ele comenta, inclusive, que nessa época ele vinha da experiência do teatro, onde você tinha um texto escrito, e aí ele se depara com um texto no rádio, que ele precisa, então, transmitir pela voz, né, todo o sentimento, né, quer dizer, as inflexões, pela voz e pela sonoridade do rádio. Quer dizer, o rádio, vocês sabem que ele se reduz praticamente à sonoridade e à voz, né? Pela voz, o locutor, quem narra o rádio, precisa transmitir todo o sentimento pela voz. Então, ele começa a fazer marcações no texto dele, né, para registrar graficamente essas inflexões pela voz, e vai criando um código próprio de leitura daquele texto, que depois vai virar o texto. Então, a sonoridade que ele fazia no rádio, né, entra depois em espetáculos como som, entende? Que ele reproduz no teatro, que é um efeito muito interessante. Então, a eficácia, isso que eu falava hoje com vocês, das histórias conhecidas do grande público e do desenvolvimento delas a partir de um ponto de vista contrário, que inverta completamente o sentido para a obtenção não apenas do efeito caricatural ou paródico, mas principalmente satírico e transgressor, né, de usar histórias, por exemplo, que são conhecidas, que são muito conhecidas do público. E isso ele vai fazer por toda a vida. Ele reinventa uma escrita e, como eu disse agora, marca os textos com maiúsculas e tal, para ter os tons exatos, as passagens, né, já que o rádio depende da voz. Então, nesses textos apareciam coisas curiosíssimas, engraçadas. Por exemplo, Otelo. Todo mundo conhece Otelo do Shakespeare, né? Otelo era estrangeiro e falava um dialeto estranho. Não era negro, mas albino, e não tinha ciúme da mulher. Pelo contrário, vivia ofendido porque ela não gostava nem fazia favores sexuais ao amigo Iago. Absurdo, né? Hamlet não se importava com o pai, já começa por aí, que ele havia matado para ficar com a madrasta, que era já sua amante há algum tempo. O tio, por sua vez, Polônios, queria lhe dar Ofélia, um travesti amante do velho, para que tomasse juízo. Você perguntou para mim se mudava alguma coisa. A Débora falou assim, quando eu contei isso para ela hoje, a gente está conversando, eu contei isso. Ela falou assim, mas ele mudava um pouco a história? Acho que está respondendo. Acho que está respondido, né? Né? Assim, mas isso é a sátira, entende? Assim, é a coisa de você realmente inverter tudo e... Mas o legal, assim, o exemplo é legal porque tem um quê shakespeariano que ele consegue manter, que é essa coisa de intriga do pai, da família, né? Assim, tem um fundo que se mantém, né? Que tá aí, né? Quer dizer, que tá aí, é um dizer, plot... Ele mantém os personagens, a estrutura também tá aí, quer dizer, existe aquela família e tal, mas aí é uma coisa muito mais bagaceira humana, quer dizer, parece um fundo assim, né? Periferia do Rio, assim, da barraco total, né? Então, quer dizer, porque o Fó, gente, ele vai trazer todos esses contextos, assim, para ele esse negócio clássico da elite não está interessando, para ele interessa o popular. Então ele vai trazer toda a trama que ele vai mexer para o contexto popular, sempre. A visão dele, né, uma visão mais socialista, né, por influências, né, é uma visão extremamente de ver o mundo pelo viés da pessoa comum, das pessoas comuns, e não pela elite. Não é o ponto de vista da elite, mas sim do ser mais comum possível. Mais, né? Então, às vezes ele narra em alguns monólogos coisas
que são vistas por alguém que viu aquilo, um Zani, né, que viu aquilo, que assistiu. Então não vai ser pela voz do herói, pela voz, né, ativa, e sim alguém que não tem importância na trama, que está passando, que está assistindo aquilo. Tá bom? Tá dando para acompanhar? Vocês estão... Bom, o Dedo no Olho é então uma antirrevista. O Fó participa então nessa época, em 52, de várias revistas. Ele cria várias revistas. Revistas todo mundo sabe o que é, né? Teatro de revista, é o teatro feito de tipos, né? Com números musicais, aquela coisa toda. Dedo no Olho narra a história da humanidade, né? Interessante. Por uma cenografia essencial, com 2 praticáveis, algumas pequenas cortinas, e que revelavam ao público as trocas de cena, quer dizer, estava tudo aberto. Então, a trama, né? Blackout, começava escuro, de repente um ator batia a cabeça na coxinha e gritava luz. Então, começava o mundo, né? O palco se iluminava como metáfora da criação do mundo. Apareciam alguns operários egípcios, cansados de carregar pedras para construir Quéops, um monumento gigantesco que vai servir só como sepultura. Uns gregos gordos e estúpidos invadem a cena a fim de realizar um grande massacre histórico. Depois de muita discussão, decidem fazer a Guerra de Troia. O único personagem com um pouco de cérebro e uma espécie de estafeta é ordenança, né? De Ulisses, um soldado ingênuo e entusiasta, feito por Fó, que tem as melhores ideias, que diz coisas a Ulisses que ele jamais teria condições de pensar sozinho. Como, por exemplo, o mirabolante plano do cavalo para entrar em Troia. É genial, tipo assim, alguém deu a ideia para o Ulisses, né? Porque o Ulisses não era capaz de pensar aquilo sozinho, imagina. Algum lá falou assim, por que você não põe um cavalo assim, é legal, entra todo mundo lá. Aí é o Fó nessa época, uma foto rara, né, dele, bastante jovem e fazendo o estafeta aí do Ulisses. Lecoq, né? Jacques Lecoq é um dos grandes mímicos franceses. Ele fundou uma escola na França que chama-se Escola do Movimento, né, que é uma escola que existe até hoje. O Jacques Lecoq já é falecido. E o Jacques Lecoq trabalha uma certa época com o Fó, eles acabam fazendo um trabalho juntos. E o Fó, então, aprende com o Lecoq a usar algumas particularidades, coisas que seriam até alguns defeitos do Fó, né? Assim, defeitos no sentido de coisas que aparentemente você não usaria, né? Como, por exemplo, o seu corpo, um corpão desarticulado, braços compridos, pernas enormes, uma voz rouca, empastada, e o sorriso dele que lembra um cavalo. Ele aprende a usar esses recursos a favor dele, né, na cena. E ensina alguns mecanismos para obter o riso, como a risada de cabeça, a risada de garganta, a risada muda, a gargalhada, a risada que te faz cair no chão e a crise de riso. Diferentes tipos de risos, de gargalhada. E gags, né, expressões desfiguradas, torcidas, expressões opostas ao que você está dizendo. Você está dizendo uma coisa e expressando outra. Lecoq trabalha com as máscaras e mostra modos do personagem gesticular, caminhar, que permite a um ator mímico passar, sem figurino ou maquiagem, de uma personagem a outra. Algo que o Dario Fó vai pegar assim como ninguém, e nos monólogos, né, que você viu lá fazendo, ele vai fazer monólogos inteiros, enormes, que vocês vão ver aqui, só com uma roupa comum, né, uma camisa, uma calça, um microfone, e tudo na mímica, tudo na pantomima, tudo na voz, né, vários personagens diferentes. Exemplo, né, que ele dá aí, o modo de andar de um velho importante, por exemplo, que se encolhe, que cobre a barriga, que requebra, preocupado em não levantar as pernas para manter o máximo equilíbrio, que é a figura do Pantalone, que nós vamos ver a máscara daqui a pouco. Há um jovem, por exemplo, desengonçado e trapalhão, que se move aos pulinhos, que não consegue manter-se numa única direção, que não para, vem para cá, salta ali, volta para cá, sempre em torno de uma personagem poderosa, o Arlequino, que é uma outra máscara. Tá? Franca Rame, como eu já disse, né, não vou falar tudo, é a mulher dele, atriz, autora, né, ator, autor, encenador, cenógrafo, figurinista, ambos figuras políticas da Itália. A Franca vem de uma família de comediantes dell'arte, eram bonequeiros italianos do século XVIII e XIX. E o interessante, Débora, olha, outro sistema que ele vai usar muito, o que eles faziam, o grupo se apresentava nas vilas do interior da Itália, montando peças baseadas em textos clássicos. Quando chegavam, a primeira coisa que faziam era conhecer as histórias, verdadeiras ou não, os costumes, bem como os santos e as autoridades locais, quer dizer, para apropriar cênica, para poder se relacionar. Então, saber quem é quem na cidade, né, as datas e tal, para poder usar isso em cena, né, e aí ganhar maior
empatia do público. E aí adaptavam roteiros, introduzindo esses fatos, e encenavam Shakespeare, Chekhov, Pirandello e outros autores. Tá? Esse bem feitos, assim, ele era preciso e um grande comediante, porque ele tinha uma precisão lógica, sabe, de encadeamento de ações, incrível, assim, genial. E o Feydeau, que vem depois dele, que é outro grande autor francês, do Vaudeville, que escrevia Pochades também. A Marcofa e outras, todas farsas, né? Farsas. Aí são cartazes, esse teatro é um desenho do Dario Fo, que ilustra um pouco essa coisa do teatro de feira, né? E ali um cartaz desses espetáculos que a família Ramy fazia, antigo, né? Um cartaz antigo da família Ramy. Uma família famosa, tal, então... O Dario meio que se apropriou da tradição, casando com a Franca Ramy, ele pegou a tradição. Assim, vamos casar com a tradição. O Nova Cena, então, é um grupo já ligado ao Partido Comunista. Então, o que acontece? Na década de 70, né, o Dario Fo se casa com a Franca e faz teatro de 50 até 70, um teatro burguês, em palcos italianos, né, e faz muito sucesso. Né, faz comédias muito importantes, muito boas, mas num teatro dito burguês, né, num palco italiano. Né. E aí, em 70, na efervescência do movimento político, cultural, que está na Europa toda e na Itália em especial, com os terroristas, com toda uma repressão intensa do governo italiano, né, nesse momento, como foi aqui, lá também teve uma história dessa. Então, o Dario Fo e a Franca resolvem, então, sair do teatro do palco italiano e ir para as ruas. Vão para a porta de fábrica, vão para as escolas, para ruas mesmo, né, galpões, e começam a fazer um teatro mais engajado, um teatro, inclusive, didático, às vezes, mas se relacionando com questões e problemas sociais. Então, o teatro nasce daí, um teatro a partir de uma discussão com as comunidades. Então, eles reuniam pessoas do espetáculo e perguntavam, né, qual era o que eles estavam discutindo, qual eram os temas, né? E o Fo recolhia isso, então, e criava uma cena, um espetáculo sobre isso. Então, também perguntava quantas vezes as pessoas tinham ido ao teatro, se gostaram. Então, sempre havia um debate após o espetáculo. Aí já uma foto do Dario nessa fase. Aí, essa foto, se não me engano, é da morte acidental de um anarquista dele. Vocês vão ver daqui a pouco mais algumas. A morte acidental do anarquista Pinelli. Esse é um dos grandes textos do Dario. Ganhou diversos prêmios. Em 69, uma bomba explode na Piazza Fontana, no centro de Milão, e mata 17 pessoas e fere 88. Em 15 de dezembro, o ferroviário anarquista Giuseppe Pinelli é preso como suspeito e depois morre ao cair do 4º andar da polícia de Milão. A polícia sustenta a versão de que o operário cometeu um suicídio num momento de desespero. E os exames provam que ele estava morto antes. Então, o Fo cria uma peça, que a gente hoje conversou um pouco à tarde, mostrando, né, junto à peça criada paralelo ao julgamento do Pinelli, né, mostrando, a partir de toda uma pesquisa, né, que é escrito esse livro, A Tragédia do Estado, do Simona Pinelli, mostrando como esse cara não suicidou-se, mas foi suicidado. Ou seja, né, foi assassinado pelo Estado, pela polícia de Milão. Então, aí é o Fo fazendo o anarquista, o louco indiciado. Newton, venha para cá. Não, junte-se a nós, pô. Junte-se a nós. Então, aí é o Dario fazendo o louco indiciado, que é essa personagem emblemática, né? Aliás, o louco é um personagem que ele fez, sempre em várias peças dele aparece esse personagem, que é um personagem que pode dizer o que quiser, porque é louco, né? Então, ele usa muito essa referência do louco, que está na Idade Média, está em toda a história do teatro, né? Então, o caso é arquivado, né? O juiz julga a hipótese de suicídio, e aí o Fo cria essa farsa paradoxal, numa ironia grotesca, com travestimentos vários, né? Mostrando, então, que o Pinelli foi assassinado. Diz o Fo, é preciso contar às pessoas mais distraídas, que leem pouco, como o Estado organiza um massacre e depois concebe um plano para mostrar que não é culpado. Acho que não precisa nem comentar, né, o quantos de exemplos, né, nós aqui conhecemos, né, no Estado brasileiro, né, e hoje, de
Carandiru, né, gente? Não precisa ir muito longe. Carandiru, Corumbiara, né? Vários, né, massacres feitos, e depois o Estado vem dizer que não, porque não sei o quê, porque eles estavam armados, porque eles atiraram na gente primeiro, né? As desculpas várias, né, para jogar a culpa no outro, né, ou para dizer que eles que são culpados e não o Estado. E o Estado tem o dever de zelar pela segurança, né, e não de matar gente, concorda? Quer dizer, o Estado tem esse dever constitucional.